Esperando a Leni chegar. Vamos começando, o pessoal chegando. Ah, a Leni tá aí. Vamos achar ela aqui. Tá entrando. Oi, Dri. Bom rever o pessoal por aqui. Vamos esperar chegar o convitinho lá pra Leni. Já pedi a... Leni, cadê você? Ah, agora vai entrar. Aê, chegou! Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tô. Teu áudio também tá ótimo. Tô te escutando super bem. Vamos dar um tempinho só pro pessoal ir chegando. O pessoal já tá entrando aí. Já tô vendo gente conhecida. Giovanni já chegou. Adri, mãe do Miguel. Ih, minha nora, minha filhada. Ah, achei que fosse gente conhecida sua mesmo. Eu tava olhando aqui, esse pessoal é da Lenia. Tá frio aí no Rio? Muito frio. Aqui, ó, tô toda empacotada. Quer dizer, para você não é frio, né? Mas você Ó, conhece o frio daqui, né? chazinho na mão. Uhum. Mas tá gostoso. Muito bom. Esse finzinho de tarde, poder um bate-papo gostoso com Dona Leni. Quanto tempo, hein? Pois é. Quanto Vamos tempo? ver se... 10 minutos. Não é? Tem que pegar o gosto agora e fazer mais lives. Parecer pra gente. Certo? Então, eu vou começar me apresentando e aí depois eu passo a bola para você. Para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga Patrícia Taranto. Eu sou carioca, mas trabalho, atuo aqui, moro em Joinville, né, Santa Catarina, há 3 anos. Foi uma mudança bem grande na vida da gente, mas uma mudança da qual não me arrependo. E cada dia uma nova descoberta por aqui. Né? Mercado de trabalho muito bom para quem ainda quiser vir para cá, né? Tanto na área tecnológica quanto na área da saúde. A área da saúde aqui realmente ainda tem bastante carência. Né? Então é uma grande mudança de vida que vale super a pena. Mas, então, sou fonoaudióloga, sou formada pela Universidade Federal do Rio há 17 anos, vou fazer 18 anos esse ano de formada, e desses anos todos trabalhando muito forte na área da linguagem. Um pouco tempo depois que saí da faculdade, uns 2 anos depois, já fiz minha pós-graduação na área de educação, que era uma grande paixão também. Durante muito tempo na faculdade eu ficava me perguntando se eu estava fazendo o curso certo, se eu não devia ter ido fazer letras, pedagogia, algo mais focado na educação. Mas dentro da Fono eu descobri que realmente era o meu grande prazer. E aí, num período da minha vida, uma colega de faculdade, que se tornou uma grande amiga, a Tatiana, que hoje trabalha lá junto da equipe de implante coclear do Hospital de São Paulo, né, da USP, As clínicas. uma Não, equipe Hospital das top. Clínicas é. As clínicas, desculpe, referência no Brasil em implante coclear, eles dão cursos para formação de novas equipes para todo o país. E pensa, né? Minha amiga estrela trabalhando lá, né? Um grande orgulho ter a Tati lá dentro. E a Tati nos apresentou, né, Leni? E foi com a Leni que eu tive o meu primeiro consultório, gente. Pensa a importância dessa pessoa na minha vida, né? Foi com a Leni que tudo começou, né? Eu já trabalhava com escolas, eu trabalhava com alguns atendimentos domiciliares, mas com a Leni foi um grande passo realmente na minha vida profissional, que foi ter o meu espaço, né? E daí pronto, aí o céu é o limite. E um belo dia, a dona Leni chega para mim e pergunta: você não quer atender implantado? Porque você trabalha tantos anos com linguagem? Eu fiquei assim, gente, ela é louca. Como assim trabalhar com implantado? Nunca vi isso na minha vida, não sei nem direito o que ela está querendo fazer. Neguei a audiologia a minha faculdade inteira. Fiz um processo de negação com a audiologia dentro da faculdade, porque eu queria terapia, linguagem. E de repente vem o mundo dos implantados, né, cair no meu colo. E a gente começa a estudar, se reinventar e descobre um mundo enorme pela frente, né? Então foi um pouco assim que tudo começou.
Passo o bastão aí para a Leni para se apresentar para os meus convidados que já estão aí dando tchauzinho para gente. Meu nome é Leni Meirelles, sou formada há 40 anos, mestrada, e trabalhei com surdos muito tempo, e minha paixão sempre foi o implante coclear. E agora faço parte da equipe de implante coclear da Policlínica de Botafogo, com o Dr. Marcelo Tepedino Júnior, e faço os mapeamentos, acompanho as cirurgias, indico terapia, que é muito importante, e é isso. Eu lembro que quando eu comecei na área, né, trabalhando com linguagem, a Bia chegou, nossa querida Bia, parceirona. Quando eu comecei a trabalhar na parte da reabilitação auditiva, né, desde que você começou a me apresentar essa área, eu lembro que além de voltar a estudar um pouco de toda essa base da audiologia, por quê? Porque os exames chegam na nossa mão, né? E esse paciente tem dúvida. E a relação com o terapeuta, ela é diferente, né? Porque ela é sistemática, ela é mais próxima, né? Ela é sequencial, né? A relação com o audiologista, me corrija se eu estiver errada, mas apesar de você ter um carinho, uma empatia pelos teus clientes, mas ela não é uma relação tão próxima quanto o terapeuta. Porque a gente está semana a semana durante um período longo com essas famílias, né? Então, eles tendem a trazer essas dúvidas, essas aflições para a gente. E aí você pega uma áudio, aí você olha assim, não lembro, o que é isso? Não pode, né? Então, a gente tem que realmente voltar e fazer essa recapitulação, esse estudo novamente de todo esse processo de exames, que exames são esses, né? Até para a gente perceber dentro da terapia, quando alguma coisa não está dando certo, aonde é que está esse problema, né? Se esse problema está no equipamento, se esse problema está na linha de trabalho que a gente está oferecendo, na frequência com que ele está acontecendo, se é algo do engajamento com a família, né? Para a gente saber o que descartar aí e como orientar melhor essa família. Acho que é muito por aí. Né? E, Leni, uma coisa que eu achava legal você comentar com o pessoal que está assistindo a gente, como é que funciona esse atendimento do audiologista. Então, assim, com que frequência essa família aparece para você? Porque comigo, daí que o pré-implante, né, ele já é trabalhado dentro do consultório da terapia, então essa família já vai 15 em 15 dias, muitas vezes, antes do implante, né, antes de protetizar. Mas com o audiologista é um pouco diferente o acompanhamento. Então, o que acontece no pré e o que acontece um pouquinho depois, né? Então, no pré, a gente faz avaliação para ver se a criança, o paciente, né? Não importa se é criança, se é adulto, é candidato ao implante coclear ou à prótese osteoancorada, e depois fazer toda a avaliação e conversar com o médico, nós encaminhamos para o implante. Então, começa tudo com a cirurgia, onde eu acompanho para ver se está na hora da cirurgia, se está tudo certo, se o implante está no local, se está funcionando, se o nervo está recebendo os estímulos. E depois, mais ou menos um mês, ele volta para mim para fazer o mapeamento. Ou seja, primeiro é a ativação. Na ativação que a gente vê se a criança está ouvindo, se está conseguindo perceber, porque na verdade assim, eles estão ouvindo, mas eles não têm noção do que está acontecendo, né? E adulto ainda tem condições de dizer, não, estou ouvindo, né? Aí se emociona, é muito legal. A criança não, você tem que estar com muita atenção, porque são mais movimentos corporais, tipo um olhinho que mexe, uma coisa bem sutil, mas você tem que estar com atenção, ou então franze a sobrancelha, isso quer dizer que está alto, que não está agradável, e até mesmo choro. Então, antes da gente realmente ligar o implante, né, o processador, a gente vê todos esses, todos os eletrodos estão funcionando, se a criança está percebendo. Nisso,
sai dali, a gente, né, orienta os pais. Uma coisa muito importante é fazer a cirurgia e depois ativar e não fazer mais nada. Isso não é milagre. Implante coclear não é milagre. Se não tiver acompanhamento da terapeuta e que faça o serviço, realmente faça uma reabilitação auditiva e de linguagem, aquilo ali é um brinco, nada mais do que um brinco. Não vai servir para absolutamente nada. Então, assim, a importância dessa equipe, né? Eu que faço o mapeamento, o terapeuta que vai fazer a reabilitação auditiva e de linguagem, e com isso nós podemos trocar, né, o que está acontecendo com a criança no momento, tanto eu quanto a terapeuta. E a família, né? Porque se não tiver a família, que é a base, que não ajude, nada também vai acontecer. Então a família é muito importante. E comigo eles vêm, né, dependendo do tempo de implante, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, e quando já está numa fase a partir de 1 ano, já passa a ser de 6 em 6 meses. Então fica mais distante. Sim, sim. A terapeuta Exatamente. tem mais condições de passar para a gente, né, para quem faz os mapeamentos, tudo que está acontecendo. Exatamente. E daí eu sei que tem alguns colegas, né, alguns fonoaudiólogos acompanhando a gente nessa live, e uma coisa que eu me preocupei muito, que a gente conversou um pouco depois, falar sobre essa formação do terapeuta e a necessidade de estar próximo ao audiologista para que esse trabalho funcione bem, para que essa criança escute de fato, para que esse adulto esteja bem reabilitado. Né? Eu falei ao longo da semana sobre a questão da reabilitação auditiva e frisei muito, né, o quanto é difícil o reabilitar se você não está buscando ajuda. Né? Porque até mesmo na prótese auditiva as dificuldades são muitas. Né? Então a gente compra o aparelho acreditando que ele vai resolver o problema da audição e não é bem assim, porque ele vai potencializar sons que você não dava conta. Só que o teu cérebro não está mais acomodado àqueles sons. Né? Então eles vão ser disfuncionais, eles vão ser ruído, eles vão ser desconfortáveis. E a terapia tem estratégias para fazer com que essas diferenças minimizem, né? Traga uma situação de conforto para o cliente e, principalmente, para que ele consiga se adaptar e, de fato, escutar. E selecionar, conseguir excluir, né, o que é ruído do que é som importante para mim. No caso do implante, né, foi muito, muito importante na minha formação e no meu trabalho, acompanhar o trabalho de vocês lá na Policlínica, né? Quando eu comecei a atender os pacientes, então eu atendi outro caso, foi bem devagar, até porque a gente sabe que não é um universo enorme de pacientes, né? É um nicho de cliente que tem a questão da deficiência auditiva, de pacientes que você pega. Pensa isso falando em Rio de Janeiro, que é uma cidade giga, né? Então, não aparece 50 pacientes para você, aparece 2, daqui a pouco aparece mais um, aí você está começando a dar alta. Então, isso é um processo que vai acontecendo, isso acontece na terapia, de uma forma geral. Mas isso me deu tempo de correr atrás do que eu não conhecia, que era a reabilitação auditiva em si, que faz parte da linguagem, que é super importante você ter uma base boa de linguagem, mas que tem umas nuances que você tem que aprender, que você tem que saber, tem que conhecer. Né? Uma das questões que eu coloquei durante a semana foi principalmente o vocabulário. Porque quando eu escrevo para a Leni, eu não posso escrever que esse paciente ouve muito, ouve pouco. Eu posso até dizer que ele se incomoda numa festa, mas eu não posso falar o que ele já vai falar para ela. Eu tenho que ter traços importantes nesse meu relatório que vão fazer diferença para o mapeamento que ela vai criar. Né? E que diferenças são essas? Que vocabulário é esse? Então, 2 coisas que eu lembro que eu aprendi com você e que depois eu fui fazer curso e fui aprofundar, a questão do nível de audição, do nível de linguagem. Né? Que parece bobo, parece uma coisa simples, mas não é. Né? São 2 pontos fundamentais dentro do relatório para a gente acompanhar a evolução ou não desse paciente. Né? E para isso a gente tem parâmetro próprio. Para isso a gente tem milhões de testes padronizados já, né? E que a gente pode fazer uso e deve fazer uso deles.
principalmente como um norteador desse funcionamento dessa terapia. Né? E como que eu ia conhecer isso se eu não estivesse junto do audiologista? Porque na área de terapia de linguagem, né, meus colegas que estão assistindo podem até me corrigir, mas a gente não tem tanto acesso a essas informações se a gente não busca pela fonte correta. Né? Porque se você fica só no desenvolvimento da linguagem, você não chega nisso. Porque nível de linguagem, quando a gente está falando, ele está muito associado a nível de audição, a pacientes que estão em estimulação auditiva, em reabilitação auditiva. É um vocabulário próprio, né? E outra coisa que aconteceu também, que eu achei muito importante, a questão da manipulação do próprio aparelho. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um aparelho, eu estava contigo, gente, eu tremia para abrir aquela caixinha da pilha. Né? E eu ficava imaginando, meu Deus, eu sou fonoaudióloga, eu fiz faculdade, eu vi isso uma vez. E eu tô aqui com medo de quebrar. Pensa uma mãe quando chega em casa, uma professora quando pega essa criança. Então eu não posso tremer na frente dele para abrir uma caixinha de pilha, porque essa mãe vai fazer isso toda semana, não é? E se eu, que ela tá vendo que é a fono, que é a terapeuta, tô com uma atitude dessa, como é que ela vai se sentir segura em casa? Né? Então a gente não pode dar um mole desse. E para não ficar tremendo para abrir caixinha de pilha, eu tenho que abrir milhões de caixinhas de pilha, né? Então eu tenho que sentar com a Leni e abrir caixinha de pilha. E que às vezes a gente também nem tem essa oportunidade de ficar mexendo muito, né? Porque tudo é muito rápido. Sim. Então, Exatamente. Tem que ser muito rápido. Exatamente, né? Leni, queria que você comentasse com o pessoal também que parâmetros são bem importantes para você. Eu falei um pouco do nível de audição, do nível de linguagem, mas tem algumas coisas que você sempre me pedia. Você tem que me dizer como é que tá isso, como é que tá aquilo. Acho que isso é legal você passar para o pessoal também. Então, o que eu sinto lá no trabalho, né? A devolutiva das terapeutas é quase zero. Porque muitas têm medo de fazer o relatório. E eu passo para elas que não tem que ter medo, eu não quero nenhum relatório rebuscado, com um monte de palavras bonitas, eu já até dou assim, um caminho, né? Que o que eu preciso, saber os sons de Ling. O que são os sons de Ling? São os sons que a gente ouve na cóclea, que são os 6 sons simples, e que ela pode treinar esses sons e me dizer, olha, não tá ouvindo o S, que é agudo. Então, na hora que eu fizer o mapeamento, principalmente criança, né, que não percebe muito o agudo, ou paciente que nunca ouviu e que não consegue ouvir o agudo, eu já sei que eu tenho que mexer no agudo, né? Ou então um paciente que já tem um resíduo nos graves, eu não posso dar muito estímulo nos graves, porque esse paciente vai ficar irritado, vai incomodar demais. Então eu tenho que saber que quando ela fizer um som um som grave e numa altura, né, assim, que seja alta, né, porque eu sempre peço para falar normal. E ela fala alto e aquilo incomodar, ela precisa me dizer isso. Por quê? Porque eu não vou mexer muito nos graves, ou então vou dar menos estímulo para que essa criança não fique incomodada, para esse paciente não ficar incomodado. Isso acontece muito. Tem paciente que tem um resíduo e às vezes os pais falam, ela está incomodada com barulho, outro dia soltaram bomba, então assim, tá ruim, tá alto já. Paciente às vezes que está 6 meses sem mapear por conta, né, do protocolo, aí vem antes. Então, assim, as terapeutas não têm que ter medo de nos passar, de perguntar. Vocês sabem, né? Quem me conhece, eu não guardo conhecimento. O que eu puder passar, eu passo. Então, assim, me pergunta, o que eu faço? Escrevo o quê? É importante para a gente. Os pais também são importantes, né? Mas o terapeuta que está lá com as técnicas, com os testes, né, tudo protocolado, tudo direitinho, é um recurso muito bom. Então, sinto falta disso. Apesar de eu pedir, apesar de eu conversar, mas eu não sei se é medo, vergonha, não consigo entender.
Mas isso é importante. Então, quem está me ouvindo, não fique com vergonha. Pergunta para a gente. Isso não é problema nenhum. Não é dizer, eu não sei. Exatamente. Né? Eu vejo, assim, foi um pouco do que eu percebi no pequeno tempo que eu tive de prática, né, acadêmica, a falta de incentivo a essa escrita profissional. Eu acho que existe um lapso na formação geral nessa questão. Sim, de botar acadêmico para escrever como se fosse um fonoaudiólogo, né? Então, se você tem estágio dentro da faculdade, você tem que produzir dentro desse estágio. A produção científica ela é muito importante, ela é válida, mas essa produção clínica, porque o cara sai da faculdade sem conseguir fazer um relatório, entendeu? E a hora de aprender é ali também, né? Então eu acho que às vezes assim na academia falta um pouco essa parte, porque fica muito preso realmente à questão da produção científica. Uma pena, porque as coisas têm que ser equilibradas, porque você está formando um profissional, principalmente o fonoaudiólogo, que ele é muito voltado para a área clínica. Né? Então, assim, ele tem que ler artigo científico, ele tem que ter esse hábito da leitura científica, porque é um outro vocabulário também, é importante, né? É da onde a gente tira algumas teorias, algumas verdades que a gente não tem acesso também simples dentro da clínica, né? É o outro viés, mas a prática da escrita ela é muito importante. Né? Então, muitas vezes o relatório não chega, né? Eu te falo isso porque eu acompanho o trabalho de colegas, porque simplesmente não tem o hábito de fazer. Sim. Nunca fiz. Ela pediu o relatório, depois eu mando. Aí esquece. Né? Esquece mesmo, porque tem esse hábito. Quando a coisa é hábito, tu fez uma avaliação, tu já faz o relatório, você nem espera a pessoa te pedir. O negócio já está pronto, entendeu? E daí, na questão, né, dos implantados, do trabalho contigo, né, dessa parceria com o audiologista, aí vem a grande dificuldade, porque se eu já não tenho esse hábito, e daí eu ainda preciso de alguns pontos que são fundamentais, né? Que pontos são esses? Que parâmetro é esse? Eu não vou ter, né? Eu lembro que sons de língua eu fui conhecer com você, né? E aí eu fui sentar para estudar, para entender, porque não adianta repetir, né? Igual papagaio. Fica atrás do paciente, A, I, U, S, ouviu, não ouviu. Beleza, para você vai até atender. Ele não está ouvindo, ele está confundindo esse com esse, né? Mas por que eu estou fazendo isso, né? Aí tu tem que sentar e estudar. Não tem jeito, né? Faz parte. Né? E é isso, não ter vergonha. Então, não conheço ele, nunca ouvi falar. Me diz o que é desse negócio aí. Né? E quando eu comecei a trabalhar contigo, quantas vezes eu falei que eu nunca tinha visto aquilo? Muitas. Era tudo novo pra mim. Mas eu canso de falar isso. Às vezes a família vem, doutora, desculpe a ignorância, mas eu queria saber isso. Eu falei assim, não é ignorância. Eu tenho obrigação de te explicar. Você não tem obrigação de saber. Então, não é vergonha, né? Até tive duas fonoaudiólogas muito bacanas, nunca também tinham trabalhado com implantado, com criança surda, com nada. E me procuraram, e eu passei, e elas buscaram. Elas buscaram. Então, isso daí, aí aprende, com isso, com a leitura, aprende os termos técnicos. Sim, quando eu peço, né, que não precisa ser nada rebuscado, acho que é isso, elas têm medo, porque não sabem escrever os termos técnicos, porque não têm o hábito da leitura dos procedimentos, do que está acontecendo, então não tem base para escrever. Então, é verdade. Né? Então eu já penso assim, marca um xizinho, tá bom, mas pelo menos eu preciso saber isso, né? Sim. É importante. Sim, com certeza. E o que a gente tem muita dificuldade é fonoaudiólogo que trabalhe com crianças surdas, que façam reabilitação auditiva, isso é tão difícil. Então, assim, as poucas que a gente tem, eu quero pertinho de mim, né? Porque eu ajudo no trabalho delas, eu vou facilitar, e elas facilitam o meu, né? Claro, com certeza. Né? Outra coisa que fez muita diferença no meu atendimento foi a questão da leitura do mapa. Né? E isso é algo também que a gente não aprende na faculdade, só aprende com experiência e buscando mais conhecimento. Né? Então, assim, não é bicho de 7 cabeças, mas você tem que saber que parâmetros são aqueles, para que serve aquilo,
né? E que diferença aquilo vai fazer na vida do paciente. Então, conhecer um pouco do que se tem hoje de tecnologia. Então, de um fabricante de implante para outro não muda muita coisa, mas muda. Acho que as diferenças técnicas mais finas cabem muito até mesmo ao médico. Ele define a marca que vai ser utilizada para aquela criança, muito provavelmente pela dificuldade que a criança tem, pelo perfil de exame, né, junto com a fono, eles vão decidir, esse daqui, a marca X vai ser melhor para ele por causa disso e disso. Mas ele perdeu audição por causa de uma meningite, então acho que essa marca Y aqui vai ser um implante com maior sucesso. Então tem essa questão, né? No lado da reabilitação, aí vem o documento que sai, que é o mapa, né? Então o mapa, ele é um raio-x do funcionamento daquele aparelho, daquele implante na criança, né? E aí você pega aquilo e você fica olhando assim, bonito. Que bom que ela mandou. Era tão legal. Isso daí é o outro problema. Porque aconteceu de eu enviar e elas falaram, não precisa me mandar não, porque eu não entendo nada disso. Eu falei assim, mas você não quer entender? Não. Me faz um relatório, o que está ouvindo, que para mim é importante. E aí? Pois é. Aí vem a questão do primeiro, não negar conhecimento. Se você está recebendo um documento que você nunca viu, que você não entende sobre aquilo, mesmo que aconteça o episódio, estou com vergonha de perguntar, porque a Leni já me ajuda tanto, entendeu? Aí para isso a gente tem curso, né? O primeiro curso que você me aconselhou a fazer, que todo ano tem em São Paulo, não é um curso muito caro. Ir a São Paulo de quase todas as cidades desse país não é um custo tão alto assim, né? Se a gente está em cidade grande, em capital, uma perna, como a gente diz, você já chega em São Paulo de avião, né? Então, se programando, você não tem um custo tão alto. E foi um curso que fez uma diferença muito grande no meu atendimento com o implantado, que são os cursos da Fundação de Otorrinolaringologia, lá de São Paulo, né? A equipe top, eles são maravilhosos e realmente assim, resolveu o meu problema? Não saí de lá sabendo tudo, mas juntando tudo que eu via contigo no dia a dia, né? Mais o que eles me trouxeram de base, então assim, para um fono que está trabalhando com linguagem, que está começando a peguei um paciente implantado, aquela audiologista, aquele otorrino estão gostando do meu trabalho de terapia. E você está vendo que vai chegar outro cliente, já começa a estudar. Porque depois isso começa a acontecer de uma forma muito rápida. E aí Sim. O que eu já recomendei, que você tinha me recomendado na época, eu fui junto com a Bia fazer, fez muita diferença pra gente, foi realmente o curso para reabilitador. Então é um curso específico para quem vai trabalhar com terapia na área de implantados, né? Então tem toda essa linguagem que a gente diz que fica faltando pra gente, né? Manipular aparelho, a gente fez de tudo, assistir cirurgia, né, por vídeo, foi maravilhoso, né? Então, é isso. Essa é a nossa dificuldade, é também querer fazer cursos. É uma negação muito grande. Mas quem está com mais de um paciente, né, essas realmente buscam, essas têm condições de atuar e procuram, se atualizam, isso é importante. Né? Assim, a aproximação com a equipe de implante, né? Ela nem sempre ela é tão fácil, tão simples. A gente tinha um conhecimento mais pessoal, né? Nós duas, né? O Dr. Marcelo, ele é um médico muito, muito acessível. A gente conhece outros, tanto no Rio quanto aqui também, né? Mas a gente sabe que esse vínculo pessoal, ele faz um pouco de diferença, porque o profissional que está ali dentro do centro cirúrgico, ele tem que confiar em você que está entrando ali. E confiança não é algo que a gente conquista em um dia, em uma semana, né? Então, por isso, o conhecimento pessoal não é pistolão para parar dentro do centro cirúrgico, o nome disso é confiança, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar, né? De saber o que é uma telemetria, de ver fazendo, de ter o simulador no meu computador e poder ficar treinando, né? Para entender mais a fundo. Hoje eu faço telemetria? Não faço. Tem 3 anos que eu não faço, entendeu? Hoje eu abro lá e fico tentando fazer um mapeamento? Não, tem 3 anos que eu não faço isso, né? Mas quando eu sento com a fono daqui, isso já aconteceu, né? De acompanhar eu sei o que ela está fazendo,
né? Sim, A gente termina um atendimento, eu tenho condições de sentar e discutir com ela, né? Poxa, vamos ver se no próximo a gente já não consegue mexer aqui, mexer, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, né? Você não se coloca numa situação melhor do que os outros porque você está sabendo mais. Você se coloca numa posição diferente, né? Porque sim, é um de profissional que tá buscando. conhecimento diferente. Exatamente. Não sei mais nem menos. Exatamente. E assim, no Rio, pelo menos, né, nas cidades maiores, assim, é até engraçado falar isso, né, porque ainda é muito estereótipo que fica aqui de Joinville. Mas é a maior cidade de Santa Catarina em população. Eu fico brincando que eu não sei por que a gente não é capital. Né? Mas enfim, não somos. Então a gente tem que ficar no nosso canto. Mas, assim, no Rio eu tive acesso a muitos cursos gratuitos promovidos pelas próprias empresas. Né? Então, Medel, Cochlear, né? A Cochlear, então, poxa, ela deu grande bagagem da minha formação. Eu agradeço a eles. E tudo que aparecia que você encaminhava, eu fazia, né? E hoje em dia, não só pela situação que a gente está passando, de não ter cursos presenciais nesse momento, mas já há um bom tempo essas empresas promovem cursos online em que você vai lá, se inscreve e você tem total acesso. Sim. Né? Então não é mais desculpa. O profissional ele tem que se manter ativo, ele tem que buscar informação, ele tem que perceber o gap que está acontecendo nesse conhecimento dele para sair do casulo e dar mais um passo à frente. Né? Uma coisa que você falou muito importante, que eu quero que você fale um pouquinho mais pra gente, a questão das reações das crianças. Por quê? Porque outro dia eu brinquei com uma ex-aluna minha, ela foi acompanhar, você conheceu a Fran? Ela foi acompanhar uma ativação. Aí ficou toda boba, me escreveu dizendo que ia acompanhar uma ativação. Você tá ficando metida, hein, menina? E aí depois ela veio me contar como é que foi, né? Aí eu falei, conta, não foi aquela de Rede Globo, de YouTube, que a criança sorri, olha linda para a mãe, encantada com a voz da mãe. Ela, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo é a realidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa, o que normalmente acontece numa ativação, né? Até para que as pessoas saibam o que é o real mesmo. Acontece aquela cena linda que a gente vê? Acontece. Mas aquilo é um milhão. Talvez, né, Leni? Aquilo ali a criança foi treinada para ficar daquele jeito. Né? Então, como é o comportamento dessa criança, não só na ativação, mas também nos mapeamentos, que não é nada fácil. Né? É uma coisa importante que eu falo para os pais, né, para a família, quando vai para ativação, né, porque aí que é todo mundo, né, pai, mãe, avós, padrinhos, e eu digo, não, é um momento emocionante, né, e não fique com expectativa que a criança vai dizer, estou ouvindo, ai, que som lindo, não vai acontecer isso. Eles vão sair daqui ouvindo, com certeza, mas a reação deles pode ser de diversas formas. Vocês têm essa expectativa. Também não vou colocar a criança para gritar. Como vocês veem no vídeo, que liga, a criança grita. Eu não quero isso. Porque a criança vai gritar e vai largar, vai jogar fora o implante. Porque foi um trauma. Então vai ser muito devagarzinho. Eu presto atenção muito na reação corporal deles, principalmente facial. São coisas mínimas que você tem que estar com muita atenção. Com criança você tem que estar, assim, você tem que ter o domínio do software, porque você tem que estar mexendo e ao mesmo tempo prestando atenção na reação das crianças. Então, eu já baixo bem a expectativa dos pais. Já aconteceu, pais, né, depois que eu ligo, que eles assim, acham que a criança não está ouvindo, e teve uma que ficou muito frustrada. Ai, mas eu pensei que fosse gritar, que fosse chorar. Eu falei assim, mas eu falei. Então, depois, né, ela já está comigo, a criança já está comigo há muitos anos, e ela viu que estava ouvindo. Como também teve uma família que saiu, né, aquela voltinha, né, que eu peço para dar, para ver se não está incomodando, né, para ouvir. Porque uma coisa é dentro da sala, outra coisa é no ambiente normal.
Uhum. E saíram assim meio que, acho que não está ouvindo nada. Aí voltaram já com aquele sorrisão. Nossa, na hora que passou uma pessoa e falou, ele procurou, eu assim, nem percebi que ele estava ouvindo, mas a reação dele de procurar e ele ficava olhando para tudo que é lado. Então, assim, é legal. Então, você tem que ter muita atenção, você tem que ter o domínio do software, Uhum. e porque são reações mínimas, são coisas assim, É. Muito sutil, né? muito sutil, muito sutil. Essa leitura corporal da criança é fundamental a gente desenvolver, né? Sim. E E a você gente carrega tá, isso para a reabilitação também por conta do grau de desconforto, né? Porque às sim, vezes a criança não está demonstrando grandes sinais, mas ela está percebendo sim por esses sinais sutis que às vezes a gente deixa passar, né? E aí quando ela traz um sinal, já é um sinal de desconforto que pronto, acabou, não posso conseguir fazer mais nada com aquela criança, né? e na ativação, uma coisa importante, e que eu falo muito com os pais, eu não quero que eles saiam daqui ouvindo tudo e semana que vem estejam falando tudo. Eu quero que eles Uhum, passem, porque assim, da ativação ao primeiro mapeamento, normalmente são 4 semanas a um mês. Então, eu uhum, quero que essa criança tenha o hábito de usar o implante, que aquilo seja uma coisa agradável para ele, que ele peça para colocar, porque ele já percebeu a diferença de estar ouvindo. Então, uhum, esse primeiro mês é fundamental para que a criança consiga passar o resto da vida com esse implante, é que nem óculos. Você acorda, coloca o óculos. Você dorme de uhum, óculos, você toma banho de óculos. Por quê? uhum. Porque é uma coisa agradável. Então, isso é que tem que ser, tem que ser agradável para eles. Eu fiz uma ativação essa semana e o menino já usava do lado esquerdo. E quando eu liguei, ele botou a mão no lado esquerdo, ele estava sem implante, ele colocou a mão do lado esquerdo, tipo, ué, mas cadê o implante que eu não estou sentindo? Mas eu estou ouvindo, eu tô... Foi uma reação muito legal, né? Ele Que percebeu que ele estava legal. ouvindo, mas ele sabia, porque os pais tiraram, né? A gente tirou o implante do lado que ele ouvia, e ele não entendeu o que estava acontecendo, né? Porque ele já ouvia um pouquinho do lado esquerdo. Poxa, Aham. né? Ele não precisou dizer para mim, mas eu tô. Não, é pequenininho, começou agora, tem pouco tempo de Uhum. implantado. Mas essa reação dele foi maravilhosa. Então, são pequenas coisas que, assim, você tem que estar atento, né? E isso daí é uma demonstração de que está ouvindo. Uhum. Leni, uma coisa importante também. Mais ou menos, eu sei, mas eu quero que você conte para o pessoal. Quanto tempo você despende a um paciente, a um cliente, nesse dia em que ele vai para uma ativação ou para um mapeamento? Que eu sei que é mais ou menos a mesma quantidade de tempo que o paciente fica lá, né? Dentre a primeira entrada dele, você ligar o aparelho, fazer as primeiras aferições, até esse intervalinho que você pede para ele lá na rua, experimentar um pouquinho e depois voltar para você. Então, que pacote de tempo é esse que esse paciente fica com a Leni? Nunca menos de 2 horas. Por quê? Porque a criança entra, o paciente entra, tem um monte de dúvidas, quer contar tudo, os pais querem contar Uhum. tudo que aconteceu. Então, esse tempo, desde que entra, aí abraça, beija, coisa que a gente não pode fazer no momento, né? Mas a criança relaxar, eu sempre peço, né? Tá com Uhum. fome, dá comida antes, leva para fazer xixi, bebe água, para naquele momento ficar ali que eu tenho quando é criança pequena e ficar ali brincando, então é um momento de relaxar para a gente começar, porque é um trabalho cansativo. O mapeamento Uhum. é cansativo para um adulto, é cansativo para uma criança. Então, menos de 2 horas, você não tem como fazer uma coisa bacana. Para sair de lá, eu ver que a criança vai ter sucesso. E realmente tem Uhum. tido. Os pais têm me relatado e eu vejo, né, o desenvolvimento deles, então isso para mim é importante. E quando eu sei que é uma criança mais difícil, eu sempre deixo por último, porque se ficar 3, 4 horas
como já aconteceu, né? Tá à vontade, Então, para ter tempo. lá, vai parar, vai beber água, vai dar uma volta, vai esperar, vai acalmar, aí retorna, a gente tenta convencer de novo, porque tem uma paciente que, nossa, era muito difícil para fazer, chorava, e tem um outro problema, que aquele monte de fio, né, que é ligado no implante, então criança já com trauma de fio, então aquilo para eles é angustiante. Então, eu não estou com pressa, eu preciso que saia bem. Quanto tempo vai levar? Não quero saber. Eu marco com bastante tempo. Então, esse negócio de fazer mapeamento em meia hora, eu não consigo. Porque eu converso, eu oriento os pais. Então, assim, para mim é fundamental esse tempo para eles poderem acalmar. Thaís vendo a gente. Saudade, quanto tempo. Mas é isso mesmo, né? Eu pedi para você comentar sobre essa questão do tempo de consulta, né? Que não é uma consulta contínua, porque o paciente ele sai e volta, né? Mas que é um tempo que a família vai estar ali, que você vai estar à disposição deles, né? Por quê? Sim. Porque fica também, para a família, precisa ficar claro esse processo que é diferente, terapia, consulta audiologista. Né? Porque o terapeuta, como eu falei antes, é uma consulta marcada semana a semana, periódica, né? Pontual. A gente tem um trabalho diferente que o audiologista vai fazer. Né? E até para o entendimento também, por que financeiramente é tão diferente. Né? Então, são custos diferentes, são trabalhos diferentes. Ah, é todo mundo fonoaudiólogo? É todo mundo fonoaudiólogo, mas é completamente diferente o trabalho de uma e de outra. E eles são complementares, né? Eles não concorrem, eu tô com a Leni, eu não tô com a Patrícia, né? Não, eu tô com a Leni e eu tô com a Patrícia, e durante um tempo eu preciso das duas juntas, né? E eu lembro que muito importante que eu aprendi na policlínica foi toda a documentação disso, né? Que faz parte da conscientização da família de onde ela está entrando, né? Então, não dá para essa família implantar. É claro que a gente sabe que, às vezes, algumas famílias se perdem nesse caminho, acabam não dando continuidade. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao plano de saúde, nem todo plano de saúde dá o reembolso adequado a essas famílias. A gente sabe que tem N questões que, às vezes, não dependem só da família para interromper esse processo terapêutico. Mas, o nosso lado, né, nosso papel é orientar, informar e nos respaldar quanto a isso também. Por isso, toda a documentação antes do implante acontecer. Né? Sobre a conscientização, o acesso, isso foi algo que em São Paulo também, por todos os cursos que eu passei lá, né, se frisava muito. Essa família tem acesso à terapia, né? A outra coisa é se ela vai fazer, se ela não vai fazer, se depois ela vai desistir ou se vai até o fim, né? Mas se eu tenho, né, eu recebo essa criança, tem perfil para implante, eu tenho certeza absoluta que não tem acesso à terapia, como é que a gente vai resolver isso? Né? Então, assim, toda essa documentação ela é muito importante para ficar amarrado e para dar mais chances de sucesso a esse processo. Né? Porque já da própria definição, né, dos parâmetros que a gente tem pro insucesso que pode acontecer de um implante, que a gente já tem o maior cuidado pelos exames, pelo perfil audiológico, né, pelo motivo daquela surdez ter acontecido, né? Então, se a gente ainda não tem esse cuidado, né, com o pós também, né, não dá. Então, assim, tem todo um trabalho que acontece e por isso nem sempre a gente está trabalhando dentro da equipe, mas a gente tem que ser muito parceiro dessa equipe. Não é? Sim. Se a criança vai sempre para terapia sem aparelho. Aí chega lá para a Leni para fazer mapeamento. E a Leni nem me conhece. Entendeu? E eu só fico pau na vida. Poxa, mas aquela fono lá também, quando ele vai para fazer mapeamento, nem fala nada. Eu nem sei, nem conheço ela. Não é? E nem você está sabendo do lado de cá que essa criança nunca aparece de aparelho aqui. Não é? O aparelho está sem pilha, descarregou. Sempre na hora da terapia descarrega. E, infelizmente, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? A gente brinca, tudo a gente está levando na esportiva, mas é para mostrar para todo mundo, tanto famílias que estão acompanhando a gente, né? Quanto profissionais que estão escutando o que a gente está conversando, né? Da importância de todos os detalhes nesse processo,
não é? Sim. E agora nós temos uma ferramenta maravilhosa dentro do software, que é para ver o que usa, quando usa, o tempo que tem, né, que tem acesso à fala, ruído. Então vem aquele pai, tá usando o implante todo dia, tá aceitando bem o implante todo, tá sim, tá usando todo dia. Aí eu vou lá, olho, não, olha só, aqui está me mostrando que usou 2 horas esse mês. Como assim? Então, faz com antecedência, né? Porque eu já peguei um de surpresa, então agora os pais já sabem que isso vai acontecer. Então não adianta mentir para mim, porque está ali. E eu mostro. Aí então, também quando eu vejo que está usando, nossa, que legal, né? Está usando. E assim, tem pais que eu sei que usam, às vezes que realmente a criança não quer colocar, isso acontece, com criança, com adulto. Então, isso acontece, mas usando o máximo possível, só tende a ter sucesso, né? E a gente também está falando muito só de implantado. Mas as crianças pequenas que usam a prótese osteoancorada também precisam de terapia, também precisam de reabilitação auditiva, precisam de reabilitação de linguagem. Então, isso é mega importante. E eu falo isso com os pais, peço que leve já na fono antes da cirurgia, mas eu não posso reclamar, os pais das minhas crianças fazem isso, mas eu sei que é difícil eles aceitarem. Adulto, não é muito, porque já ouvia, porque já tem um padrão, mas se eles soubessem como modifica, né, o escutar deles, eles realmente fariam, nem que fosse uma vez por semana. Sim, com certeza. Porque tem muito essa diferença, né? Primeiro, em relação à osteocorada, que por incrível que pareça, assim, dos casos que eu acompanhei, eu encontrei mais resistência do que ao implante, né? Comparando ao implante. Nos casos que eu acompanhei, por que isso acontecia? Porque no caso do implante, essa criança chegava numa condição de surdez, né? De perda da audição, de não ter mais essa referência auditiva, ou o seu resíduo era tão pequenininho que não estava sendo funcional, efetivo para ele. Então o implante ele surgia naquela família como a solução. Os osteoancorados que eu acompanhei já tinham um outro perfil, né? Eram pessoas que tinham alguma acuidade auditiva, né? Mas que aquilo poderia melhorar muito, né? E aí vem do você buscar conhecimento também, né? Sabe o que fez uma grande diferença para mim? Nessa questão de, primeiro, entender um e outro, né? Além de você estudar, são aparelhos completamente diferentes, né? Você usa um ou outro por motivos completamente diferentes, mas quando eu testei uma osteoancorada em mim, eu fiquei assim, meu Deus, isso é sensacional! Eu lembro que eu estava contigo num congresso, você já testou? Eu não, vamos lá testar. Gente, mas eu fiquei louca com aquilo, eu fiquei impressionada, eu falei assim, mas isso aqui é maravilhoso para uma pessoa que está com uma perda auditiva, gente. Isso é sensacional, né? Então, assim, você tem que experimentar. Se você pode, o implante a gente não pode, mas se você pode experimentar, experimente, né? Para você ter essa euforia que eu fiquei quando eu testei. Gente, meu paciente tem que usar isso de qualquer jeito, né? Então, isso é uma coisa importante, tá? A outra coisa, em relação à conscientização da família. Né? Porque daí vem a questão que eu te falei. Eu encontrei muito preconceito, né? Não quero que faça cirurgia. Tá, mas não precisa ser cirurgia. Bota o arco, né? Bota o sound arc, que é super transadinho. Você tem várias formas hoje de utilizar, né, uma osteoancorada que fuja um pouco a cirurgia enquanto você não está seguro disso. Enfim, é melhor, mas tem como fazer diferente, né? Mas enfim, porque a criança tem alguma percepção auditiva ainda. Dos casos que eu acompanhei, foi muito em cima disso que eu notei, né? Então, dá para esperar. Mas, poxa, o pequeno lá com 5 anos está fazendo troca surdo-sonoro, eu sei que ele tem a perda auditiva, que aquele aparelho vai ser um sucesso para ele, vai resolver o problema dele. Daí tu fica um tempão
tempão em terapia, gastando dinheiro em terapia. O cara não tá ouvindo. Sim. E aí? Né? Aí eu lembrei, eu mostrei essa semana pro pessoal também, a questão da audiometria, né? Do mapazinho com a banana da fala, né? Que é uma forma que eu acho tão prática, tão concreta, da gente mostrar a esses pais o que é essa dificuldade dele de ouvir, né? Travou um pouquinho da Leni, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Se tiver travado o meu, vai avisando, tá, galera? Mas enfim, por quê? Porque quando a gente mostra aquela foto, né, com espectros de sonhozinhos, e a gente mostra para o pai, para a mãe, ó, é aqui que está perdendo. Você está percebendo que daqui para cima ele não vai ouvir mais nada. Ah, por isso então que ele escuta som de avião, ele escuta um caminhão, mas ele não escuta eu falar com ele quando eu estou chamando pelo nome, né? Ou ele fica aumentando a televisão, né? Então, assim, eu acho que você tem que buscar formas também de atingir essa família, né, na explicação. Né? Sim. Eu não sei se você conseguiu me ouvir, porque o teu vídeo estava travado. Eu estava falando da importância da gente ter alguns elementos bem concretos para explicar para a família, né? Sim, entendeu? sim. E aí, no caso, a banana da fala é o que mais me ajuda. Porque aquilo abre um horizonte para a família, aquilo torna concreto, torna visual. Uma dificuldade auditiva que para eles é muito assim, muito abstrato aquilo. Né? E muitos chegam referindo, não tem atenção. Essa criança é teimosa, não tem atenção nenhuma. Não, não é que ela não tem atenção. Ela está com uma dificuldade auditiva. Então a gente precisa ver isso. Às vezes nem caso de implante, não é caso de prótese óssea ancorada, mas é caso de terapia, é caso de ver se precisa de um aparelho auditivo. Mas tem muita resistência. É verdade. Eu acho que assim, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente expõe, né, as possibilidades de reabilitação dessas pessoas, mais a gente ajuda a quebrar esse processo de preconceito, de resistência, né, de buscar pela solução. A tua vida pode ser muito melhor do que ela é hoje. Né? Eu estou muito resolvido na minha surdez, mas só que você não trabalha dentro de você. Né? Você não é uma pessoa que tá trancada, né, com você mesma. Eu lembro muito da Paula Pfeiffer, que ela tem muito aquela fala do armário da surdez. Sai desse armário, se encontra, né, e descobre o mundo aí fora. Né? E vai ser feliz, amigo. Com certeza. Então, acho que é muito por aí. Né? Você estava falando... Uma outra coisa que eu falo para os pacientes é contato com outros pacientes. As famílias terem contato, né, uns com os outros, porque todo mundo chega lá angustiado. Então, essa angústia todos passaram. Então, assim, é muito legal você ouvir de uma terapeuta, nossa, vai ser ótimo para a sua vida vai mudar, maravilhoso. Mas é minha percepção como profissional. Então, conversando com os outros pais, as famílias têm outra percepção das angústias, do que estão passando, e o que vai ser bom, e o que precisam fazer para poder dar certo. Isso, para mim, também é muito importante. Eles têm muito contato entre eles. É verdade. Vocês promovem, né, o encontro de implantados, que é uma coisa muito legal que eu participei também. Muito gostosa, né? As empresas de implante abraçarem essa ideia de vocês, né? Porque é um momento, né, normalmente no final do ano, os que eu fui foram assim, né? E assim, é um almoço num restaurante num ponto central da cidade, em que as famílias são convidadas aí, esse custo não é das famílias, as empresas que se tornavam parceiras da Policlínica, que acabavam auxiliando nessa parte financeira, né? Mas a Leni organizava toda a parte de brinde também, que as empresas mandavam, então fazia um pequeno sorteio para as famílias, né? E era uma forma de se confraternizar, mas principalmente de ter contato uns com os outros, né? Aí a gente vê que no início fica todo mundo sentado na sua mesinha, assim, só um olhando para a orelha do filho do outro. Né? Ia lá, aquele dali é igual ao teu, ó, ia lá. Daqui a pouco você tá vendo uma mãe na mesa da outra, conversando, né? Vendo como é que foi. Isso é muito gostoso. A gente tem muito grupo de Facebook também, né? Que auxilia nesse processo, né? De irem se encontrando, juntando essas famílias.
né? Porque às vezes a presença física não é possível. Esse nosso país, ele é gigantesco, né? E a gente tem família para todo lado, né? Então, tanto no implante quanto nas próteses, na osteoancorada, né? Nos AASE também, a gente tem essa possibilidade das pessoas se conectarem e irem uma ajudando as outras, né? E principalmente em relação a essas dúvidas, que como você falou, a nossa fala profissional técnica, ela é muito importante, ela é válida, mas a gente sabe que enquanto família, até porque nós temos nossos filhos, nossas dificuldades, e quando a gente vê alguém com uma dificuldade semelhante à nossa, passando uma impressão, né, de como foi comigo, é bem diferente. É bem diferente, né? E é muito legal que vocês possam promover também isso, né? Acho que assim, é o grande diferencial da equipe de vocês, o acolhimento, essa possibilidade de quem quer buscar conhecimento, conseguir conhecimento, que foi o que aconteceu comigo, né? E essa promoção da relação entre as famílias, né? Assim, é um trabalho que eu ainda não encontrei igual. Eu vou puxar o saco mesmo. E assim, a gente também convida pacientes que estão começando a fazer avaliação para eles entrarem nesse mundo, né? Então, para eles vivenciarem isso, que não é o filho deles, a filha, não é a única, que até jovens, até adultos, eles não são únicos, né? Tem muitas pessoas com a mesma coisa, com o mesmo problema, e estão aí, vivendo muito bem, alfabetizando, falando inglês, estão ótimos. É acreditar. Pois é. Isso aí, isso aí. Né? Então, dona Aline, queria te agradecer muito por esse tempinho que a gente passou juntas, né? Conciliando nossas experiências, né? Juntando um pouquinho de informação do lado da terapia com o lado do audiologista, do que é esse atendimento técnico em cima do que é o funcionamento do implante, das próteses, né? Que a gente possa ter outras experiências de troca, assim. Adorei. Agora não é mais desculpa que você está no Rio, eu não tô. Não é? O pessoal que está assistindo a gente, que tiver alguma pergunta, quiser mandar alguma dúvida, ou quiser saber mais sobre atendimento, né? Tanto na área dos implantes, que é onde a Leni atua, quanto na área terapêutica, que é onde eu atuo. Né? Hoje eu trabalho também junto a uma equipe de centro auditivo, então o que vocês precisarem de acolhimento de dúvidas, podem nos escrever, somos super acessíveis, né? E um bom final de domingo a todos. Ah, Giovanni por aí. Né? Giovanni é um que pergunta mesmo, tem que perguntar, isso aí. Giovanni, querido. Né? Tá? Então, e até mesmo... Eu já disse para ele que ele vai longe. Giovanni vai longe. Não é? E das dúvidas também, o importante da gente receber essas dúvidas, né, essas mensagens de vocês, é que surge também proposta de outras lives, outros vídeos que a gente possa promover, né, para também ir ajudando as famílias, né, que talvez assim, nesse período estejam um pouco afastadas dessa parte, né, de formação, né, de buscar um profissional presencialmente. A gente sabe que em algumas cidades isso ainda está difícil, mas mesmo em cidades como a minha, que a gente está com tudo liberado, a gente sabe que tem pessoas que não estão podendo ainda ter esse acesso presencial, que precisam fazer uma videochamada. Então, de saber que podem contar com a gente para buscar informação, para buscar ajuda. A gente, às vezes, não consegue resolver tudo, mas a gente pode encaminhar para a solução. Não, e não é vergonha nenhuma dizer não sei. A gente procura saber. As pessoas têm muita vergonha de dizer não sei. Não sei. Eu não tenho obrigação também de saber tudo. Não sei, mas eu vou procurar saber e vou te dar a resposta. Isso é importante. Exatamente. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Bom finalzinho de domingo para você. Até a próxima. Até a próxima.